Boa noite, pessoal. Estou aqui hoje para falar um pouquinho de ciatalgia, tá? Estou trancado aqui no meu quarto, que hoje foi correria com as crianças. Tudo bem, Lilian? Tudo bom? Kelly Ferrarese, Renato Corsato, Rafael Pena, pessoal entrando aí. Hoje eu vou falar sobre um assunto muito importante, que é ciatalgia, tá? Tudo bem, Kelly? A maioria das pessoas sentem, né, alguma dor, algum incômodo lombar, algum incômodo. Minha cachorrinha tá aqui, tá incomodando. Tá? A maioria das pessoas sentem, então, algum incômodo lombar, que pode ou não irradiar para a perna, tá? Para os membros inferiores. Só vou aguardar mais um pouquinho para ver se o pessoal vai chegando. Quem tiver interesse no assunto, fala, Rogério. Tudo bom? Tudo bem, Kelly. Eu espero que possa ajudar hoje nessas informações, Kelly. Eu acho de extrema importância, né? A gente viu ali, antes de eu começar a live, que 40% das pessoas são acometidas, né, em algum momento, alguma fase da vida, pela ciatalgia, tá? E quem tem, eu já conheci bastante gente, quem tem, na fase aguda, é um grande problema, tudo bem, Rosicléia? É um grande problema. A ciatalgia gera dor, impossibilita completamente a pessoa na fase aguda, tá? Então, é claro que na fase aguda a gente não vai tratar, no caso nós, né, personal trainer, nós não vamos trabalhar com essa pessoa quando ela estiver na fase aguda, tá? Existe essa fase aguda, que é tratamento com medicamentos, normalmente, tá? Anti-inflamatórios, que vão amenizar essa dor, mas assim que a pessoa tiver condições de realizar exercício, a gente vai estar entrando com exercícios. Fala, Luan, Bárbara, tudo bom? Pessoal entrando, Valdir. Então, essas pessoas que estão na fase aguda normalmente passam por fase de medicação, fisioterapia e depois a gente entra com a musculação para principalmente para correções posturais, ok? Ah, quem quiser ir colocando aí alguma pergunta, tá, sobre ciatalgia, pode ir colocando aí que a gente vai tentando responder, tá? O pessoal da minha que se formou comigo, tá entrando, tanto se formou na educação física como na agronomia. A agronomia é a minha primeira profissão. Sou formado agrônomo depois que eu fiz educação física e fiz especialização também em populações especiais e fisiologia do exercício, tá? Tava esperando duas pessoas entrarem, mas acho que não entraram ainda, né? A Tabliene, que é minha aluna, que tem citalgia, tá? E tem a Fabiana Baggio também, tá? Elas que pediram, na verdade, essa live para falar um pouquinho sobre ciatalgia. Tudo bem, Ana Paula? Como vai? A Ana Paula aí relatando. Oi, Rejane, tudo bom? Ana Paula relatando que ela teve paralisia faz um mês, tá? E como você tá agora, Ana? Já entrou com os medicamentos? Chegou a ficar na cadeira de roda, tá? Então, é uma situação difícil, como eu falei para vocês, impossibilita, né? Vai deixar a pessoa incapacitada de realizar até as funções diárias, tá? Então tem que ter um acompanhamento. Já de início, vamos começar, que já deu horário, né? Eu marquei 8h30, então quem chegou no horário vai pegando as coisas. Quem chegou atrasado, se quiser perguntar depois, a gente responde, tá? Pessoal, primeiro, o que que é ciatalgia? Tá? Acho que a maioria daqui sabe que a gente tem o nervo ciático, tá? E quando há uma compressão desse nervo, oi Ruth, tudo bom? Quando há uma compressão desse nervo ciático, tá? Vai gerar uma série de sintomas, tá? Desde formigamento, tá?
fraqueza, porque os nervos normalmente são os que, né, os nervos são os que acionam a musculatura, tá? Então, normalmente formigamento, fraqueza, tá? Às vezes queimação. Então, tramadol, tá? A Ana Paula. Mas já tá melhor, Ana? Já faz um mês como você tá agora? E o nervo ciático, pessoal, ele é o maior nervo do corpo humano, ok? Ele tem a coluna vertebral, tem o canal vertebral, o canal vertebral ele conduz, né, essas inervações, e ali na região lombosacral, tá, L4, L5, tá, S1, S2, dali a Ana vai fazer ressonância dia 30 de janeiro e vai ver direitinho, né? Porque ciatalgia, pessoal, só pegando aqui o gancho da Ana, ciatalgia não tem só uma causa, tá? Existem diversas causas e tem que ser investigado direitinho, porque não é tratado da mesma maneira dependendo da causa, ok? Então a Ana vai fazer dia 30 uma ressonância para ver o que é, tá? Então esse nervo, ele sai do canal vertebral, tá? Ali pelos forames vertebrais, que são entre as vértebras existem, né, vamos dizer, uns buraquinhos que vão sair os nervos, tá? L4, L5, S1 e S2, tá? Vão sair, vão se juntar para formar um nervo ciático, tá? E atrás da vai passar pela região glútea, tá? Vai passar pela região glútea, vai descendo por trás da perna até chegar bem atrás do joelho, tá? Atrás do joelho, ele vai se bifurcar, esse nervo. Esse nervo tem a parte fibular e a parte tibial, ele se bifurca, tá? Então esse é o nervo ciático. O maior ainda dói um pouco, né? Normalmente mas a dor não é mais, tá com dor aguda ainda, tá? Esse nervo, então, é o maior nervo que a gente tem, tá? E é ele que vai gerar a compressão desse nervo que vai gerar a ciatalgia, ok? Paulo Ricardo fala, Paulo, tudo bom? O Paulo, se eu não me engano, ele também tem um nervo ciático, vamos dizer assim, atacado, né? Tá? É isso, Paulo? Você está me escutando? E uma das principais causas, tá? Dessa, não é a principal causa, mas quem é mais acometido pela ciatalgia? As pessoas sedentárias, tá? Então, pessoas que não praticam atividade física, tá? É mais acometido pela ciatalgia. Assim, também como as mulheres. Depois eu vou ver como que eu faço, talvez nos comentários eu coloque, né, esses gráficos que mostram que pessoas sedentárias e mulheres são mais acometidas, tá? A Liliane, ela fez uma ressonância e constou um tumor na cabeça. Eu estava com muita dor de cabeça. No caso aí, ela é uma dor de cabeça, não é, tá, uma compressão do nervo ciático, mas já que a Liliane colaborou aí com a gente, tá? Tumores podem comprimir também um nervo ciático e gerar uma ciatalgia. O Paulo está falando, ela tem hérnia discal, tá? Eu ia comentar disso mais para frente, mas vamos lá. Então, sedentários, você que é sedentário, comece a praticar uma atividade física. Se for fase aguda, com muita dor, não. Entra com medicamento, talvez uma fisioterapia, e depois começa a praticar exercício físico, tá? Porque eu vou falar mais, que é mais da minha área, ok? Então, além de sedentários, ok? E mulheres serem mais acometidos, tá? Quais as principais causas? Qual que é a principal causa? O Paulo já falou aí pra gente, tá? Hérnia discal. 90%
da ciatalgia, no caso, é causado pela hérnia discal, tá? E eu já vi em alguns sites, tá? Dizendo que a hiperlordose é uma das causadoras, tá? Da ciatalgia. Pessoal, tem um estudo muito interessante, que eu também vou ver se eu coloco o gráfico aí para vocês no comentário depois, tá? Hiperlordose, eu não sei se todo mundo sabe o que é, mas é uma curvatura excessiva ali da coluna lombar, tá? É uma curvatura excessiva que, no caso, não está relacionado muito com a ciatalgia, tá? Ele é mais relacionado com lombalgias, dores lombares, que é diferente de ciatalgia, tá? O que está mais ligado, no caso, à ciatalgia, é a retificação da coluna lombar. Fala, Rafael. Rafael é parceiro. Rafael deve entender tudo de ciatalgia, né, Rafa? Beleza? Tá? Então, a retificação lombar e não a hiperlordose. Fala, Rafa. E aí, beleza? Pessoal, vou ter que... Só um segundinho que eu desci minha cachorra aqui. Tá? Então, a retificação... Amor. A retificação lombar, ela é mais... Tá? Vamos dizer, a maior causadora, tá, de ciatalgia. A relação é muito grande, tá? E a hiperlordose não, tá? Então a hiperlordose tem a ver com lombalgias. Então a gente sabe que a coluna tem discos intervertebrais, tá? E esses discos, tá, são comprimidos. Tá? A gente sabe, todos vocês que eu acho que conhecem as vértebras, né? Na coluna vertebral existem diversas vértebras e entre essas vértebras, tá, possui um anel, o disco intervertebral, tá? E esse anel, com o passar do tempo, com a idade, ele vai se achatando. Por isso que a maioria das pessoas que têm ciatalgia, tá? Elas são acometidas depois dos 40, tá? Ou 50 anos de idade. É nessa faixa. Não que não possa acontecer antes, tá? Que cada dia mais está acontecendo ciatalgias em pessoas mais novas, tá? Mas isso é devido à má postura, ok? Vamos lá, então. Quando você tem uma hiperdose, normalmente o disco é comprimido, tá? Mas ele vai em direção contra os nervos. Então, dificilmente uma pessoa que tem hiperlordose vai sofrer com a ciatalgia. Por isso que ele é mais associado, tá, às lombalgias. Já aquelas pessoas que têm a coluna retinha ali lombar, tá? Essa sim é associada. Porque quando a coluna lombar ela retifica, tá? Ela perde, no caso, a capacidade de suportar carga. Tá? Então, esses discos são mais comprimidos. E nessa possibilidade de retificação, o disco pode ir em direção aos nervos. Tá? E quando ele pinça os nervos, é daí que ocorre a ciatalgia. Hoje, tudo bom? Boa noite. Então, esse pinçamento vai gerar essa dor, tá? Que pode irradiar por todo o membro inferior, né? Que eu falei que o nervo ciático, ele passa por trás da perna, vai até o joelho, onde ele ramifica e divide entre tibial, tá? E fibular, ok? Então, essa é uma das causas. A outra causa, que daí eu falei que 90% é, no caso, né, compressão discal, que vai, no caso, comprimir ali o nervo, tá? Os outros 10% se dividem em várias outras causas, tá? Ali falou tumor, ok? Eu também coloco a compressão, no caso de todos os órgãos que tem ali, às vezes pode comprimir o nervo ciático, tá? Então, depois, a Gislaine aí colaborando, depois da última gravidez, desenvolvi uma dorzinha no ciático, tá? Durante a gestação, pessoal, além, né,
de tudo que a gente tem ali, dos órgãos que a gente tem ali, em cima do assoalho pélvico, que a gente tem que ter o assoalho pélvico para suportar toda essa carga, durante a gestação a gente tem ainda a sobrecarga da gestação. Um peso maior sobre o assoalho pélvico, tá? Que passa muito perto ali, tá? Do nervo ciático, tudo. Então, acaba gerando uma compressão. Esse é um outro motivo, tá? Gestantes normalmente têm uma ciatalgia, como a Gislane falou ali, tá? Podem ter, ok? Mas um outro caso é... Boa noite, Kel, tudo bom? E aí, Kel? Seria a síndrome do piriforme. Eu não sei se vocês já ouviram falar, tá? Esse piriforme, tá? Ele é um músculo, o nervo ciático passa por baixo desse músculo, tá? Anteriormente e por baixo desse músculo, tá? E quando esse músculo está encurtado, a Kel também teve dor ciática a última gestação todinha. E tem até hoje. Pois é, pessoal, estou falando que esse é um dos motivos, e no caso de gestante especial, por ter essa sobrecarga da gestação, pode, né, acentuar aí o índice de pessoas que têm ciatalgia, ok? E esse glúteo, ali no glúteo, em relação ao piriforme, esse músculo piriforme, já que o nervo ciático passa por baixo dele, às vezes esse músculo entra em contratura, tá? Ele entra em contratura, espasmo, tá? E acaba atingindo o nervo ciático, tá? Por isso que muitas vezes as pessoas fazem um alongamento, tá? Para ver realmente, né? E amenizar esse problema através de alongamento. Acho que todo mundo sabe disso, né? Quando fala em nervo ciático, o pessoal já pensa em alongar. Muito cuidado com isso, ok? Vamos lá. No caso do, do piriforme, algumas vezes eu falei que ele passa normalmente por baixo, não é isso? Anteriormente e por baixo desse músculo piriforme. Mas ele pode passar por dentro desse músculo piriforme, tá? O nervo ciático. E o que acontece? Quando esse músculo passa por dentro, aqui a gente tem o músculo piriforme e o nervo passa por dentro, tá? Se você esticar, tá? Ele está sendo comprimido aqui. Se você esticar isso, tá? Puxar, vai gerar uma compressão maior sobre esse nervo ciático. Não concordam? Então, por isso que a gente tem que saber a causa direitinho dessa ciatalgia, tá? Não é só, ó, ciatalgia, é compressão discal, hérnia discal, que está comprimindo o nervo ciático. Não, tá? Você vai até o médico vai fazer todas as avaliações possíveis, tá? No caso aí fizeram ressonância, tá? Alguns fisioterapeutas, não sei se podem fazer, mas ortopedistas fazem alguns testes, tá? Para ver se é realmente o nervo ciático e realmente, né, qual que é a causa, tá? Dessa ciatalgia. A dor no ciático pode refletir na virilha, na coxa? Não acredito, não ouvi, Kel, tá? Normalmente você sente, tá, na região glútea uma dor muito forte, tá? Pode subir até um pouquinho aqui perto da lombar e normalmente ela irradia por trás da coxa, tá? Você vai sentir essa irradiação, formigamento, fraqueza muscular, tá? Normalmente por trás da coxa, tá? Eu não ouvi falar que a coxa, né? A gente tem como a parte da frente, eu acho que você está falando. Você tem 4 provisões discais ou 4 protusões discais? Isso. Obrigado. Eu achei estranho, provisões discais, tá? Aí, qual região que é, Kel? Normalmente é na região lombar, né? L4, L5, é isso? Tá? Então, vamos lá. Como eu estava falando para vocês,
às vezes, pessoal, todo mundo fala que está encurtado essa musculatura, tá? Do piriforme. E quer alongar a todo custo essa, tá? Mas vamos supor, tá? Que a pessoa, normalmente, o que eu vejo muito são pessoas que têm hiperlordose, tá? Principalmente gestantes, né? Gestantes têm uma hiperlordose acentuada, tá? Você pensa comigo, esse músculo piriforme, qual que é a função dele, tá? A gente tem o sacro, a gente tem a pelve, né? A gente tem o sacro, tá? Esse músculo piriforme, vamos dizer que aqui é o sacro, tá? Tá ali atrás. Esse músculo piriforme, a origem dele é aqui, na parte anterior desse sacro, e ele vai pegar ali na lateral da coxa, no trocânter, tá? Qual que é a função dele? Tem tem alguém de pé aí? Tá? Quem tiver interesse, qual que é a função do piriforme? Uma das funções, né? Uma das ações dele. Em pé, ele gira o pé para fora, ou seja, ele rotaciona o fêmur para fora. Essa é uma das funções do piriforme. Então, quando ele está contraindo, ele gira para fora, lateralmente o pé, tá? Mas o que acontece hoje em dia? Outro detalhe, quando ele gira para fora, tá? O fêmur gira para fora e a pelve gira para dentro. Sabe aquela pessoa que fica meio sem bumbum, tá? Que fica com o bumbum para dentro, tá? Isso é uma retroversão pélvica, uma inclinação posterior da pelve, tá? Quando gira, você retifica a coluna. Você retifica a coluna e pode gerar, tá? Uma protusão posterior do disco e atingir o nervo ciático, tá? Então, pessoas que têm essa esse giro para fora do fêmur, esse giro posterior, essa inclinação posterior da pelve, retifica a coluna e pode ter aí no caso uma ciatalgia, tá? Mas como eu estava falando, deixa eu voltar pro glúteo, não, pro piriforme, tá? Quando você gira esse pé para fora, é a hora que o piriforme está contraindo, tá? Mas a maioria das pessoas, tá? Muita gente tem uma hiperlordose e o joelho valgo. A maioria tem o pé pronado. Todo mundo sabe o que é o pé pronado? Pisada para dentro. O pé pisa para dentro, tá? Quando pisa para dentro, a tíbia gira para dentro, o fêmur gira para dentro, sabe aquele joelho valgo, né? Aquele joelhinho apontado para dentro, tá? Quando faz isso, o fêmur gira para dentro e a pelve gira ao contrário, né? Para frente, girando uma hiperlordose lombar. Nesse caso, olha só. Nesse caso, o que pode acontecer? O fêmur girar para dentro. Qual que era a função do piriforme? A função do piriforme era girar para fora. Quando ele gira, ele está contraído, encurtado. Quando ele gira, está o tempo todo para dentro, que é um joelho valgo, ele está estirado. Ele está esticado. No caso esse esticar tiver o nervo ciático ali, passando por dentro desse piriforme, ele vai ser mais acometido, tá, por esse estiramento. Vai ter uma compressão maior dele ali. Daí a pessoa vai querer alongar o piriforme se ele já está completamente estirado, tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Por isso que eu estou falando, vai ver a causa, normalmente é uma hérnia discal, ok? Só que tem que averiguar direitinho, porque você pode estar alongando o músculo que está excessivamente alongado. Mas vamos lá. O que é interessante, né? Que vocês querem saber, eu acho. Como que a gente tem que corrigir, né? A ciatalgia, no caso. Trabalhar essa ciatalgia, tá? Alongamento funciona? Lógico, claro, funciona, tá? Todo mundo tem que ter uma flexibilidade
ideal, tá? A Kelly tá pedindo alongamento, tá travando ainda? A Kel falou que tá travando, eu não sei se é a internet aqui. Se estiver travando de todo mundo, me fala. Pessoal, tá travando muito? Fala pra mim. Se tiver, eu vou dar continuidade, ok? Tá? Então vamos lá. A Kelly pediu para comentar do alongamento, tá? Eu tô aqui no meu quarto, não tem como fazer os alongamentos específicos, tá? Mas se tiver, vamos dizer assim, uma retificação da coluna, tá? Você pode alongar o piriforme normalmente. Você pode alongar o posterior de coxa normalmente, que ele que causa aquela retroversão pélvica, né? Junto com o abdominal também, ver se os músculos abdominais estão no comprimento correto, tá? Então são diversos músculos que causam a retroversão, tá? E causam a retificação da coluna. E esses músculos têm que ser alongados, tá? Mas pessoal, só fala em alongamento e não é isso. O que está gerando, né? Essa ciatalgia é uma fraqueza de alguns músculos também. Então, no caso de uma retificação lombar, a gente tem que corrigir isso, tá? No caso de uma retroversão pélvica, tem musculaturas encurtadas, mas tem musculaturas fracas também, que devem ser fortalecidas, tá? A musculatura que faz a anteversão pélvica, tá? São diversas musculaturas. O reto femoral pode fazer a anteversão pélvica, o ilio-psoas, tá? Então são musculaturas que têm fortalecida. Eu tô falando, eu já expliquei, tá? Minha esposa tá ali na outra sala, tá? Eu já expliquei que é retificação da coluna, tá? Ao contrário de quando você tem aquela curvatura, aquele bumbum mais empinado, tá? Que acaba empinando pela curvatura excessiva, que é a hiperlordose lombar, tá? A coluna fica completamente reta ali na região da lombar, tá? E isso que vai ser considerado a retificação lombar. E a retroversão, aquela pessoa que fica sem bumbum, tá? Coloca o bumbum dentro, isso interfere diretamente na coluna vertebral, deixando ela retinha, ok? Obrigado, Deise, tudo bom? Boa noite. Então, pessoal, a questão da ciatalgia, tá? O pessoal procura alongamento, o pessoal procura, né, fisioterapia. Não tem problema nenhum, procurem, tá? Mas a musculação é essencial. E o que a gente tem que fazer? Estabilizar. Estabilizar a pelve, estabilizar a coluna. Adianta você estabilizar a coluna sem estabilizar a pelve? Não, um está ligado ao outro. Se você mexe a pelve, consequentemente você vai mexer a coluna, tá? Então a gente tem que fazer um trabalho de estabilização total, tanto da pelve, glúteo, né? Os músculos do assoalho pélvico também ali, que são importantes ter fortalecido, que a gente viu que as gestantes, né? Normalmente geram uma compressão maior, tá? Então, todos os músculos estabilizadores, tanto da coluna quanto da pelve, tá? Inclusive ali o transverso do abdômen, né? Essa musculatura, os oblíquos, tá? Então tem que estar tudo fortalecido. A Kelly falando, recentemente encaminhei um cliente da academia para fazer o exame específico. São muitos casos, é muito importante esse esclarecimento, exatamente. Tá, pessoal? Eu já falei, mas eu vou repetir de novo, ciatalgia não é causada só por hérnia discal, 90% é. Mas pode ser um tumor, que está comprimindo o nervo ciático, tá? Pode ser a síndrome do piriforme, pode ser compressão exagerada ali no assoalho pélvico, tá? Então são diversas causas. Isso tem que ser encaminhado para o médico. O médico vai, né, fazer os exames necessários ou pedir os exames necessários para falar qual que é a verdadeira causa. Daí sim, tá? O profissional de educação física pode entrar com uma intervenção arrumando a postura do seu cliente, ok? Então, pessoas que têm anteversão excessiva ou aumento da curvatura lombar ali, ou retificação, é isso que tem que ser modificado, tá? Oi, Lu, tudo bom?
Então, isso que tem que ser modificado. Tá? Quando você, no caso de uma retroversão, você alongar as musculaturas, né? Que estão encurtadas. No caso de retroversão, você pode ter os posteriores ali, os isquiotibiais, tá? Você pode ter o abdômen, também abdominal encurtado, tá? Então, são diversos músculos aí. Mas tem que ser, no caso de uma anteversão, daí esses músculos têm que ser fortalecidos, tá? Para gerar um equilíbrio ali na pelve, tá? E você, com isso, você não, uma pelve estável, você não desestabiliza as curvaturas fisiológicas da coluna, ok? Pessoal, existem diversos exercícios, tá? Para você fortalecer, no caso aí, estabilizar a pelve, estabilizar a coluna vertebral, tá? Então, foi o que eu falei, não tem como dar uma aula aqui, que eu estou aqui no meu quarto, tá? Passar alguns exercícios, mas quem tiver problema de ciatalgia, tá? Quiser conversar sobre isso, é claro que já vir, né? Com a causa exata, tá? Quem tiver a causa exata da sua cetalgia, pode vir conversar comigo, inbox, tá? Que eu posso responder algumas questões, eu até posso conversar, até a gente pode se encontrar pessoalmente, tá? E eu posso tentar prescrever alguns exercícios, ok? Eu não sei quanto tempo deu de live, acho que uns 30 minutos. Nossa, eu queria falar só 10 minutos. Minha esposa fala que eu falo de quando eu gosto, tá? Eu acabo falando um pouquinho demais, tá? Alguém tem mais alguma pergunta? Da minha parte é isso, tá? Então, cada caso vai ser tratado, não tem como eu falar para você. Ah, faz isso ou faz isso. Cada caso vai ser tratado de uma maneira, tá? Mas, num geral, a ciatalgia é causada, tá? Por protusão discal, no caso de uma retificação, principalmente retificação da coluna, tá? E essa retificação da coluna tem que ser modificada, tá? No caso de ser uma síndrome do piriforme, tem que ver se a pessoa não tá, né, com aquele fermo, o pé virado ao joelho, aquele valgo, né, joelho para dentro e tá sentindo isso, pode ser o nervo ciático passando dentro do músculo piriforme, tá? E daí esse músculo já está alongado, você não vai alongar mais nada, tá? Você vai colocar isso no lugar, vai estabilizar, ok? Alguma pergunta a mais, pessoal? Obrigado, meu amor, mas você é suspeita, né? Aqui minha esposa comendo nos comentários, a Daniela Camporese Corrates nos comentários, mas vale, não sei se vale, comentário de esposa. Aí o Mauri, fala Mauri, entrando, a live já está acabando, tá, pessoal? Então vou me despedindo. Muito obrigado. Se ninguém tiver mais uma dúvida, se tiver, vai colocando nos comentários que eu respondo depois, tá? Ou inbox ou através da digitação. Obrigado, Kel. Foi legal? Gostou? Espero que tenham gostado. Espero que tenha tirado algumas dúvidas, tá? Mas nem tudo é alongamento. É isso que eu queria falar para vocês. Obrigado, Kelly. Espero que tenha gostado. Espero que tenha contribuído para alguma coisa, ok? Beijo enorme. E eu tava pensando em fazer alguns vídeos, mas eu não sei se live é melhor. Acho que live talvez seja melhor porque dá para interagir, né? Abraço grande. Tchau, tchau. Obrigado, Kel.